Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus, através da sua infinita misericórdia, que Deus tem nos concedido mais um dia de vida. Estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus e nós vamos estudar neste momento a lição 5, Conectar mais jovens, da classe dos jovens, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E a nossa lição de número 5 é Daniel e o rei Beltesazar. Então aqui nós vamos ver no primeiro tópico o grave erro de Beltesazar. No primeiro tópico, um rei chamado Beltesazar. No segundo tópico nós vamos ver Daniel e a interpretação da escrita. No terceiro tópico, o fim do Império Babilônico. No primeiro ponto, a morte de Beltesazar. No segundo ponto, o fim do poder babilônico. Aqui está dividido em 3 tópicos, com 2 pontos de estudo cada tópico, 2 pontos básicos de estudo cada tópico. É a lição 5, da nossa escola dominical, Conectar Mais Jovens, Assembleia de Deus Madureira. Nós vamos falar nessa lição, nós vamos estudar sobre Daniel e o rei Beltesazar. Mas antes de começarmos aqui a estudar, a fazer o comentário, a falar, muitas lições para o nosso crescimento espiritual, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, dê um like aí, dê sugestões também. Você pode nos dar sugestões e críticas construtivas para que nós possamos estar também melhorando o nosso canal. Então eu peço para você que é professor, você que é aluno, você que gosta de aprender a palavra de Deus, você que é aluno de escola dominical, se inscreva no nosso canal, para que quando nós gravarmos mais vídeos, publicarmos no YouTube, o YouTube possa estar te notificando e você possa estar recebendo a notificação por estar inscrito em nosso canal. Dito isso, então vamos estudar aqui no primeiro tópico da nossa revista de escola dominical, que fala sobre o grave erro de Beltesazar. O texto sagrado não nos concede muitas informações acerca de Beltesazar, porém vemos que durante a festa se excedeu na bebida e mandou trazer os vasos sagrados que eram usados pelos levitas no templo para ser usados numa festa profana. Dentro do comentário a respeito desse rei, não temos muita informação a respeito dele, A Bíblia, ela relata que ele era filho de Nabucodonosor. E nós sabemos um pouquinho mais sobre o pai dele, sobre Nabucodonosor, através do sonho que ele teve, através da interpretação que Daniel deu, através dessas informações, nós podemos conhecer um pouquinho a respeito do pai dele, mas a respeito do filho dele, ou seja, desse rei de Babilônia, do Império Babilônico, a Bíblia não diz muita coisa sobre ele. No capítulo 5 aqui fala a respeito deste rei, mas de uma forma muito resumida. A Bíblia aqui não fala sobre as suas irmãs, sobre os seus irmãos, as suas irmãs, o seu avô. Não fala de muitas coisas assim com relação à família dele ou alguma coisa que ele fez, não. Mas a Bíblia vai falar a respeito deste pecado, deste grande insulto que ele fez contra o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Então nós vamos ver que essa palavra profano, nós vamos ler 2 ou 3 vezes aqui nesse estudo, nessa lição 5. Eu pergunto para você, você sabe o que significa ser profano? Você sabe o que significa a palavra profanar?
né, de acordo com o estudo bíblico, com o dicionário bíblico. Você pode até pesquisar no celular, no Google, essa palavra no sentido religioso, né, que é profanar. Então vai estar lá. Profanar significa usar as coisas de Deus, aquilo que é sagrado, né, de uma maneira comum, ou seja, não dando devido valor espiritual para aqueles objetos sagrados. Então, profanar significa não reverenciar o objeto sagrado e tratar um determinado objeto sagrado como se fosse uma coisa comum. Então, nós vamos ver que este rei, ele profanou os utensílios que estavam no templo, lá em Jerusalém. Quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, ele pegou os vasos de ouro, né, de prata, os utensílios sagrados que eram ministrados lá no tabernáculo, né, pelos sacerdotes, pelos levitas, né, no culto que era prestado a Deus no templo. Então aqueles objetos foram ordenados por Deus e foram consagrados por Deus para o uso no templo, né, no culto de adoração a Deus, lá no templo pelos obreiros, ou seja, os levitas da casa de Deus. Então, quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo, tocou fogo no templo, matou muitas pessoas e trouxe e colocou na casa do Deus dele. Ele havia lá uma casa lá, né? Digamos assim, havia um templo e ele pegou esses objetos e colocou lá. E nós vamos ver que este rei, ele deu uma festa para todos os nobres do seu reino, e ali havia prostitutas, havia ali pessoas, né? Pessoas ali que beberam, que estavam adorando lá os deuses, porque ali havia muitos deuses ali que eram adorados por essas pessoas, né? Daniel, ele até fala no capítulo 5, né? Deuses de ouro, deuses de prata, deuses de bronze, deuses de madeira, deuses de ferro, né? Havia divindades ali que eram adoradas por esta nação pagã, ou seja, Babilônia. Então nós vamos ver que este rei, além dele pegar os objetos sagrados, né, e não dar o devido valor religioso, o devido valor ali espiritual, além disso, ainda ele bebendo lá nesses utensílios, ele profanou esses utensílios e ele estava lá dando glória a Deus, ele estava adorando, os deuses lá da Babilônia. Então nós vamos ver que Daniel, quando foi chamado para interpretar a escrita na parede, quando o próprio Deus escreveu na parede, com letras que nenhum dos magos, os astrólogos, né, os feiticeiros, aquelas pessoas lá que eram os sábios, que davam conselho para o rei de Babilônia, eles não entendiam. E nós vamos ver que chegou a esposa do rei e falou: olha, há um certo Daniel que nele há o espírito de Deus, um espírito de sabedoria, um espírito excelente, e no tempo do teu pai ele conseguiu interpretar, né, o sonho que o teu pai teve. E nele há o espírito dos deuses, de sabedoria. Então Daniel, através daquele histórico, né, que o próprio Deus tinha exaltado ele, quando aconteceu isso com Nabucodonosor, quando Nabucodonosor teve o sonho da estátua, ele não entendia nada, ali já era um propósito de Deus ali para exaltar a Daniel e também mostrar a Nabucodonosor que Deus é quem reinava, que Deus tem o controle de tudo, que Deus é o soberano, que Deus intervém na história, que Deus levanta reis, ele derruba reis, que Deus mata, que Deus dá vida, que Deus abate e que Deus exalta. Então nós vamos ver que Daniel, ele interpretou o sonho,
né? E depois de alguns anos foi dito isso pela mulher do rei Belzazar. E foi chamado Daniel ali, e Daniel ele interpretou aquelas letras lá. Vamos continuar lendo aqui para a gente entender. Aquilo que é separado para o uso exclusivo de Deus não pode ser profanado. Belzazar não obedeceu este limite antes para satisfazer os seus desejos e mostrar o seu poderio. Usou os vasos de ouro e prata que eram santificados para Deus. Quando ultrapassamos os limites estabelecidos do santo e do profano, as consequências são terríveis e irreversíveis. Que tenhamos temor diante do sagrado. Nós vivemos, irmãos, no século 21, em que muitas pessoas estão profanando o nome de Deus. Pessoas que estão escarnecendo o nome de Deus, pessoas que estão zombando do nome de Deus, e Deus certamente ele vai cobrar isso. No tempo exato, Deus ele vai cobrar. Né? Tem pessoas que estão blasfemando, escarnecendo, profanando o nome de Deus, e Deus certamente ele vai cobrar tudo isso dessas pessoas, né? Nós vamos ver aí que muitas vezes, né, há muitos escândalos em determinadas igrejas por aí, pessoas que perderam o temor de Deus, pessoas que perderam a reverência, né? E muitas vezes estão profanando o nome de Deus, escarnecendo também da sua palavra. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele não se deixa escarnecer pelo homem. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer pelo homem, que o homem semeia também ceifará. Ou seja, que o homem planta, ele vai colher. Quer seja bom, quer seja mal. Se ele planta na carne, ele vai colher a corrupção, a morte, o julgamento de Deus, a perdição eterna. Mas se ele planta no Espírito, em comunhão com Deus, com amor no coração, fazendo a vontade de Deus, certamente ele vai colher as coisas espirituais e também as bênçãos de Deus. Vamos aqui ler o segundo ponto do primeiro tópico. A profanação dos vasos, ao permitir que os utensílios sagrados do templo fossem usados de maneira leviana e insensata, em busca de adoração a deuses pagãos, Belzazar atraiu a ira de Deus. O rei não temia a Deus e preferiu satisfazer o seu ego numa festa de zombaria, bebedeira e orgias, recebendo de imediato a sentença divina escrita na parede do salão pelo próprio dedo de Deus diante de todos. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O seu juízo é irrevogável sobre aqueles que se rebelam contra ele. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, tem também uma referência dessa palavra, né, profanar. A palavra de Deus diz assim que não sejamos, né, fornicadores ou profanos, como foi Esaú, filho de Jacó, que vendeu o seu direito de primogenitura por uma refeição. Ou seja, o direito de primogenitura, Deus ele tinha estabelecido e tinha ordenado ao povo de Israel. Era algo sagrado da parte de Deus com relação à família, ao primogênito, porque foi Deus que tinha ordenado. Mas Esaú, ele era uma pessoa leviana, ele era uma pessoa profana, né? Então nós vamos ver que ele profanou o direito dele de primogenitura, ele desprezou aquilo que Deus tinha dado para ele. Então a palavra de Deus fala assim que Deus aborreceu a Esaú e escolheu a Jacó, porque Deus, através da sua presciência, ele consegue ver lá na frente e consegue determinar, né, aqueles que vão servir a ele e aqueles que não vão servir a ele. A Bíblia fala assim que Abel ele era filho de Deus porque as suas obras eram boas, e a de Caim, a palavra de Deus fala que ele era filho do maligno porque as suas obras não eram más. Ele fazia isso, né, para satisfazer a vontade do pai dele, que era Satanás, que era o diabo. Então nós vamos ver que Deus escolheu Abel
Porque Abel era um homem temente a Deus, Abel ele tinha fé, Abel ele deu o melhor sacrifício, porque Abel ele tinha comunhão com Deus, ele era um homem temente a Deus e ele era justo em todas as suas obras. Então vamos aqui para o segundo tópico, senão a hora vai embora e vai ficar o vídeo muito longo. Uma mão misteriosa escreve na parede. O que lemos em Daniel no capítulo 5, versículo 5, foi uma resposta imediata de Deus para Belzazar e seus convivas. Deus não somente interrompe um momento festivo, mas coloca o fim daquela profanação. O rei, ao presenciar a mão misteriosa, mudou de semblante, turbou seu coração e os seus joelhos bateram uns nos outros. A intervenção divina em certos instantes mostra a sua desaprovação com atitudes humanas. A confusão das línguas na Torre de Babel, está lá em Gênesis capítulo 11. A morte de Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor, está lá em Levíticos capítulo 10, e a morte de Uzá no transporte da Arca da Aliança. Está lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. Então nós vamos ver que Deus, aqui tem um histórico aqui de algumas pessoas que receberam o juízo de Deus e foram punidas com a morte, porque elas desobedeceram a Deus, né? Elas desobedeceram uma ordem sagrada, uma ordem que não poderia ser desobedecida. Então nós vamos ver que tem uns casos aqui, né, da confusão da Torre de Babel, né, a morte dos filhos de Arão, dos sacerdotes que entraram no lugar santíssimo. O lugar santíssimo foi ordenado por Deus para entrar uma vez por ano, e esses dois filhos de Arão entraram no lugar santíssimo onde tinha a arca do concerto. Quando eles entraram lá dentro, Deus fulminou, mandou fogo e consumiu, matando os dois. E Deus falou assim, olha, não fale para Arão ordenar os seus filhos, para não entrar todo momento no lugar santíssimo. Não entre em todo momento. Então Deus ordenou que o sumo sacerdote entrasse lá uma vez por ano. Arão teria que entrar lá uma vez por ano. Não era permitido entrar lá o sacerdote. Então ali foi a desobediência. E eles foram punidos com a morte. Vemos também o caso de Uzá no transporte da Arca da Aliança, que eram somente os levitas que poderiam carregar a Arca da Aliança, com os varais. Havia umas varas, na Arca da Aliança havia 4 golas, nas pontas da arca, e era colocado aquelas varas nas argolas da Arca da Aliança, e quem carregava eram os levitas. Então, quando esse moço aqui, ele foi pegar a arca, Deus julgou e condenou ele. Ele foi punido com a morte. Porque por causa da desobediência. Você pode até pensar, mas espera aí. Deus matou ele sem ele saber, ele sabia disso. Porque Deus não vai punir uma pessoa que é inocente. Deus não faz isso. Deus ele pune uma pessoa que sabe. Nós vamos ver que quando Daniel ele interpreta aquela escrita na parede, ele fala sobre o pai, Nabucodonosor, o pai de Beltesazar. Ele fala assim, olha, o seu pai exaltou o seu coração diante do reino, né? Se exaltou, ficou soberbo, e o final dele foi comer capim, foi pastar junto com os animais. Deus fez com que ele reconhecesse que o trono dele, foi Deus que colocou o trono dele, foi Deus que levantou ele, foi Deus que deu as nações para ele como um imperador, só que ele exaltou no seu coração achando que foi ele. E Deus humilhou ele, abateu ele, ele foi comer capim juntamente com os animais do campo. E depois que ele reconheceu que Deus é que reinava, que Deus que é soberano, que Deus é que coloca rei, que tira rei, que Deus é que dá vida, Deus é que tira a vida e que dá vida, porque Deus é o Criador de todas as coisas, Deus colocou ele no trono de novo e ele reconheceu que Deus
é quem faz tudo isso. E Daniel, quando ele contou essa história do pai dele, ele falou assim: você sabia disso. E mesmo sabendo disso, você pegou os vasos, os utensílios da casa de Deus, e você profanou os vasos. Você adorou imagens, você adorou imagens de ouro, de prata, de ferro, de madeira, e você não glorificou a Deus verdadeiro, cuja sua vida está aqui agora. Desse jeito, mais ou menos, Daniel falou para ele no capítulo 5. Desse jeito falou para ele. Aí Daniel começa a interpretar, nós vamos ler aqui agora a interpretação, que está até na Bíblia isso. Foste pesado na balança e foi achado em falta. Deus mediu você. Deus te mediu. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. E o teu reinado acabou. O teu reinado chegou ao fim. Então ali, Daniel falou 3 coisas para ele. Primeiro, Deus mediu você. Segundo, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Terceiro, o teu reinado chegou ao fim. E naquele momento que Daniel interpretou isso que eu falei, que está escrito na Bíblia, no capítulo 5, na hora ele colocou correntes de ouro no pescoço de Daniel, e, segundo a promessa que ele tinha feito, Daniel se tornou a terceira autoridade no reinado, no Império Babilônico. Então vamos ler aqui então o segundo ponto. O segundo ponto do segundo tópico. Daniel é introduzido à presença do rei para decifrar a frase que dizia Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Daniel capítulo 5, versículo 25. Novamente vemos que os astrólogos, sábios e adivinhos que assessoravam o rei foram incapazes de decifrar, pois os mistérios de Deus, somente homens íntimos dele conseguem ter discernimento. A palavra foi de forma assertiva: contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino. Deu aos medos e aos persas. Está lá em Daniel capítulo 5, 26 ao 28. Somos os profetas de Deus e necessitamos entregar as mensagens que dele de forma íntegra e direta. Fomos vocacionados para vaticinar a verdade de Deus e não os nossos pensamentos e vãs filosofias. Então, aqui o comentário do pastor, ele diz que nós somos profetas de Deus e devemos entregar a mensagem na íntegra, ali, do jeito que Deus manda. Infelizmente, em nossa época, no século 21, como disse Jesus em Mateus capítulo 24, que surgirão nos finais dos tempos muitos falsos profetas. Estamos vendo uma época que tem muitos falsos profetas. Então, tome cuidado com a profecia. Tome cuidado com as profecias, porque a palavra diz que devemos julgar a profecia e não o profeta. Não o profeta. Devemos julgar a profecia, porque a profecia é para você. Não devemos julgar o profeta. Porque se você olhar para o profeta, você vai achar defeito, você vai achar falha. Então devemos julgar a profecia e devemos tomar cuidado com as profecias. Devemos julgar, devemos buscar a sabedoria de Deus, conhecimento da palavra, para que nós possamos não ser enganados. Porque hoje em dia tem muitos falsos pastores, muitos falsos doutores, muitos falsos profetas. E Jesus também falou que haveria muitos falsos cristos. Então devemos tomar cuidado que nós estamos vendo uma fase, nesse período, uma fase de falsificação. A falsificação. Estamos vivendo também em um país, Brasil, que há muitos objetos falsificados. Aqui no Brasil se falsifica roupa, se falsifica dinheiro, se falsifica produtos. Então estamos vivendo num período, principalmente em nosso país, um período de falsificação, falsificação, pessoas falsas
falsos profetas, falsos crentes, falsos pastores, falsos obreiros, falsos cristos, falsos doutores. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter comunhão com Deus, porque a palavra de Deus fala assim que Deus, ele não vai nos deixar enganados. Se nós servimos a Deus em espírito e em verdade, se tivermos sinceridade com Deus, né? Se nós tivermos temor de Deus, buscarmos conhecimento de Deus, sabedoria, discernimento, Deus vai nos guardar dessas falsas profecias, Deus vai nos guardar dos falsos profetas, dos falsos cristos, porque Deus vai nos dar discernimento espiritual para tudo isso, porque Deus, ele vela pela sua palavra e Deus também, ele vela pela sua igreja, e nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver que aquele rei, ele pegou todos os objetos sagrados e ali ele começou a adorar os seus deuses, mas ele não deu glória a Deus, não reconheceu que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez isso inconsciente, mesmo sabendo da história do pai, que o pai tinha comido capim lá, junto com os animais, que Deus tinha humilhado ele, porque ele se exaltou no coração dele, achou que era através da força dele que ele tinha conquistado tudo aquilo, não reconheceu que Deus que tinha colocado ele no trono, não reconheceu que Deus é soberano, que Deus é quem dá vida, que ele é soberano, que ele é o Criador de todas as coisas. Então o que acontece? Esse rei não glorificou a Deus, não adorou a Deus, mas ele profanou, desprezou as coisas de Deus, glorificou os deuses lá, os deuses de prata, de ouro, né? As imagens de escultura que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, né? Então, Daniel falou tudo isso para ele, e ali Deus julgou ele, e a palavra de Deus fala que naquela mesma noite ele morreu. Segundo a história, não está na Bíblia, segundo a história, o rei da Pérsia, juntamente com o rei dos Medos, dois reinos que se fundiram naquela época. Babilônia era um império poderoso que tinha vencido muitas nações, mas como o próprio Deus revelou para Daniel que naquela estátua havia quatro substâncias, né? A cabeça de ouro, o peito de cobre, né? O ventre de cobre, as coxas e os pés de barro com ferro, representando o Império Romano. Haveria ali 4 impérios ali, e o Império da Babilônia tinha chegado ao fim, neste momento. Quando este rei faleceu, provavelmente Deus tinha executado o juízo na vida dele, por causa da sua profanação. E segundo a história, o Império da Pérsia desviou o rio Eufrates. O rio Eufrates era um rio que passava dentro da cidade da Babilônia, mas segundo a história eles desviaram o rio, e através do rio, passando por dentro do rio, eles conseguiram entrar dentro da cidade, tomaram a cidade. Então ali foi o final do reinado dos babilônicos. Vamos ler aqui no terceiro tópico, então, o fim do Império Babilônico. Assim como foram revelado a Nabucodonosor, o Império Babilônico representado pela cabeça de ouro da estátua, chegará ao seu fim. Nem mesmo os muros e estruturas do império foram capazes de impedir o domínio dos persas. A morte de Belsazar. Todo o erro de Belsazar custou a sua própria vida. O texto bíblico nos revela que da mesma noite, no dia da festa, ocorreu a morte de Belsazar. Está lá em Daniel capítulo 5:30. O juízo de Deus foi repentino sobre um rei irresponsável, orgulhoso e presunçoso, que não reconheceu o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Por sua insensatez, teve seu reino tirado e a sua vida ceifados.
O orgulho precede a ruína. Perceba que a altivez levou Nabucodonosor a pastar com os animais, mas depois de reconhecer que Deus humilha os que andam na soberba, a Bíblia diz que Herodes morreu com medo de bicho porque não deu glória a Deus. Outro caso aqui, né? Está lá em Atos capítulo 12, que o rei Herodes vestiu com umas roupas reais, né? Naquele dia festivo, naquele evento, e ele não glorificou a Deus. Ele queria ser adorado no lugar de Deus. Queria ser adorado. E ali a palavra de Deus diz que o anjo se colocou no meio dele, ali do lado dele, feriu com a espada e ele foi comido de bicho. Então nós vamos ver que devemos adorar a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor. Então precisamos adorar a Deus. Não importa a circunstância, não importa a luta, não importa a dificuldade, devemos adorar a Deus, porque Deus ele é fiel. Deus vai não só cuidar de nós, mas também vai nos conceder a bênção e a vitória, porque Deus se compadece dos seus filhos que buscam a sua presença e adora Ele em espírito e em verdade. Então vamos aqui terminar, chegamos no final aqui, no terceiro tópico, no segundo ponto. O fim do poder babilônico. Diante das fortalezas, o poderio babilônico, seria impossível acreditar que um dia tudo acabaria. Os muros gigantescos da Babilônia eram impenetráveis, porém os persas desviaram o rio Eufrates, que passava pela cidade. Assim, dominaram a cidade, entraram pelo leito do rio. A tomada da cidade da Babilônia é confirmada por registros históricos babilônicos e persas. Por volta do ano 539 a.C., caiu o Império Babilônico. Iniciou um novo tempo na vida dos exilados. Deus tem controle da história e a palavra revelada por intermédio do profeta Daniel cumpriu-se cabalmente. Na visão do profeta, agora iniciaria o período representado pelo peito e braços de prata. Está lá Daniel capítulo 2 e o 39. Então aqui nós vamos ver que o Império Babilônico, humanamente falando, era invencível, as muralhas enormes, um exército poderoso, uma cidade muito grande. Era impossível, humanamente falando, derrotar o exército, mas como Daniel interpretou cada parte daquela estátua que Nabucodonosor sonhou, chegou realmente o fim do Império Babilônico, porque Deus é quem levanta reis, é quem abate reis, Deus é quem dá vida, Deus é quem tira a vida, porque Deus ele intervém na história para fazer segundo a vontade dele, segundo o propósito que ele estabeleceu, para que se cumpra a sua vontade, para que se cumpra as profecias que ele usou seus servos, ou seja, os profetas. Quando Deus usou os profetas, então Deus ele intervém no curso da história para levar a cabo aquilo que ele usou na boca dos profetas para que se cumprisse toda a sua palavra. Então nós vamos ver que no século 21, em nossa era cristã, há muitas profecias estão para se cumprir, e muitas estão se cumprindo nesse século 21, que podemos dizer que são os últimos anos da igreja aqui na terra, porque as profecias que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24 está se cumprindo. Uma profecia que está se cumprindo no século 21 é a multiplicação da ciência. Nós podemos constatar que a partir do século 21, nós podemos ver que a ciência ela deu um passo enorme. Por exemplo, há muitos feitos na ciência, que
há 30, 40 anos atrás não era possível, principalmente na medicina. Por exemplo, transplante de óleo, transplante de coração, transplante de fígado, de rim, né? Nós podemos citar também a tecnologia, né? No celular. Hoje estamos aqui transmitindo, né, a escola dominical através desse aparelho, através da internet, né, para o mundo todo aprender essa lição e ter até o idioma, né, na legenda, outros idiomas. Então nós vamos ver que há 20 anos atrás isso era impensável, nós não podíamos nem cogitar sobre isso. Então isso aqui também que nós estamos vivenciando agora faz parte também da ciência. Faz parte também da ciência. E lá em Daniel, no capítulo 12, falou que nos finais dos tempos haveria multiplicação da ciência. Então nós vamos ver que a ciência tem crescido muito, né? Estão fabricando robôs humanoides, né? Então nós vamos ver que clone, né, de animais, estão pensando até em fazer transplante de cabeça das pessoas, transplante, né, de órgãos, até da cabeça do ser humano, clonagem, né, de animais, até estão pensando em fazer clonagem até de pessoas. Meus queridos, é aqui que nós terminamos. O vídeo já está com quase 40 minutos e nós sabemos que as pessoas não gostam de ficar muito tempo vendo vídeo, né? Esta revista, se nós formos estudar, né, na igreja, na escola dominical, é 1h30 para estudar tanto assunto importante, mas aqui nós fazemos um resumo, porque senão fica muito longo e até um pouco cansativo para a gente estar falando este assunto aqui. Mas que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, você que é aluno, você que é professor, você que está aqui aprendendo a palavra de Deus, você que chegou até o final desse vídeo com 37 minutos, eu volto a pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva em nosso canal, né? Da próxima vez estaremos estudando a revista, a lição 6, Daniel e a sua preocupação com Israel. Né? Essa lição 6 aqui é muito importante, muito profunda. Nós vamos aprender lições aqui importantes aqui para nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual também. Então, que Deus abençoe a sua vida, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe você que chegou até o final. Fique com Deus. Um abraço para você. Em nome de Jesus, eu espero você no próximo vídeo para a glória de Deus.